Boa noite. Deixa eu ver o meu volume, como está. Ai, meu volume tá bem baixo. Tudo bem com vocês? Estou achando tão escuro aqui, não acertei com a luz. Bem, vamos deixar essa luz assim mesmo. Mas tô achando que tá escuro, não acertei muito bem com a luz. Vamos dar um tempinho. Hoje nós vamos conversar sobre qual a idade real do paciente, né? E esse é um tema que eu acho bem interessante, porque às vezes os pacientes nos procuram se sentindo muito mais velho do que a idade real deles, e é muito fácil a gente conseguir orientar esse paciente. Obrigada! Quanto a gente tem um maior esclarecimento sobre isso, né? Então hoje a gente vai bater um papo. Eu não consegui mesmo fazer as aulas em slide para mostrar para vocês, mas hoje é um assunto bem tranquilo para a gente conversar, então eu fiz umas anotações aqui no meu caderninho para eu não esquecer de conversar com vocês. Mas a questão é essa, né? A questão é o seguinte: nós temos duas idades. Nós temos a idade cronológica, né? Que é aquela idade que está registrada nos documentos do paciente de acordo com o ano que ele nasceu, então quantos aniversários ele fez, quantos anos já viveu, então essa é a idade cronológica do paciente. E nós temos que pensar também na idade celular, né? Na idade que esse paciente tem a níveis de funções metabólicas. E isso é muito interessante, porque se a gente for comparar, por exemplo, irmãos gêmeos, digamos que a gente tem irmãos gêmeos que eles foram separados aí durante a infância e cada um seguiu famílias diferentes, criações diferentes, culturas diferentes. E quando esses irmãos, eles voltam a se reencontrar, um pode estar mais envelhecido do que o outro, né? Então, por que alguns pacientes, eles estão aparentemente mais velhos do que outros pacientes? E essa é uma questão muito interessante, isso acontece constantemente no nosso consultório. A gente pega muito pacientes que apresentam ter uma idade geralmente mais avançada, né? Porque se nós temos, por exemplo, um semblante, uma fisionomia que nos represente e nos dê a aparência mais jovem do que a nossa idade cronológica, a gente não está muito preocupado. O que passa a nos incomodar é quando a nossa idade ela está mais avançada do que a nossa idade cronológica. Então isso a gente se sente mais envelhecido, se sente mais constrangido, né? O ego fica um pouco ferido e tal. Então a questão que a gente tem que verificar é por que algumas pessoas têm esse envelhecimento mais acentuado do que outras pessoas. Então tudo gira em torno dos hábitos que esse paciente tem, principalmente da alimentação que esse paciente tem, e o cuidado que ele tem para com ele. Quando eu falo esse cuidado, fora a alimentação, a gente tem que pensar se o paciente tem uma qualidade de sono satisfatória, se pratica atividade física de uma forma regular e com frequência, se também toma um pouco de sol e repõe a sua vitamina D, que seja através do sol ou que seja através de suplementação. Já é sabido que a vitamina D ela tem a capacidade de nos beneficiar em inúmeras funções metabólicas do organismo. Ela está ativa em diferentes reações, então é importante ter aí uma vitamina D que seja adequada e que seja satisfatória. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: para a gente conseguir avaliar esse paciente, se esse paciente tem uma idade que está equivalente à sua idade
de documento, a sua idade cronológica, nós podemos pensar em pedir um exame que chama bioimpedância. Esse exame é muito comum, muito solicitado pelas nutricionistas e de acordo com a qualidade, a tecnologia da máquina de bioimpedância, algumas delas conseguem nos passar essa relação de que idade o seu corpo, de que idade celular a gente está. Então, como que isso acontece? A máquina bioimpedância, ela geralmente tem aí alguns eletrodos que ficam espalhados por ela e através geralmente a gente segura, né, com as duas mãos esses eletrólitos e os pés também ficam em outros. Então, o bom é quanto ela é uma máquina que ela possui esses 4 dispositivos que a gente pode segurar. E aí, essa máquina, ela funciona da seguinte forma. Ela libera uma corrente elétrica de uma forma muito lenta. A gente não sente choque, não sente desconforto nenhum. E há uma variação. A corrente elétrica, ela circula melhor quando a gente tem líquido, quando a gente tem água. Então, no nosso organismo, como ele é composto por músculo, por osso, por água, por gordura, enfim. Então, cada tecido que essas correntes ela vai passando, ela tem como que eu falo? Não é uma voltagem, mas ela responde de uma forma diferente. Então, assim, onde tem água, por exemplo, onde tem mais água, ela passa mais rapidamente. Onde tem mais gordura, ela passa um pouco com mais dificuldade, um pouco mais lentamente. E a partir do momento a partir dessas variações que nós temos de substâncias no nosso organismo, essa máquina ela consegue nos passar a informação, não é uma informação tão precisa, mas é uma informação confiável, satisfatória, de que como que está a nossa velocidade metabólica. Então, assim, se o organismo ele tá com uma certa função ativa, então ele está funcionando melhor. Se é um paciente que está mais lentamente, que os eletrólitos estão tendo um pouco mais de dificuldade para passar, significa que aquele metabolismo, que ele está um pouco mais lento. Então, um metabolismo um pouco mais lento, teoricamente, está nos passando a informação de que aquelas células, elas estão um pouco mais envelhecidas. Então, a bioimpedância é um excelente aparelho para a gente ter um norte, para a gente começar, para ser a base. Não é muito caro, nem o aparelho, nem para fazer o exame de bioimpedância. Então, através aí, já é um gatilho para a gente ter uma noção de se o paciente está tendo uma idade satisfatória. Essa bioimpedância pode ser feita por nós, profissionais da área da saúde, desde que nós tenhamos o aparelho de bioimpedância no consultório e desde que a gente tenha domínio e conhecimento para fazer a leitura desse aparelho. Se nós não tivermos, a gente pode encaminhar esse paciente para um nutricionista. O nutricionista vai fazer esse exame lá no espaço dele e vai passar o laudo. O importante para vocês, para nós, é que nós tenhamos acesso a essa informação, seja ela feita por nós ou seja ela feita por outro profissional, tá? Então, a partir daí, a gente já consegue visualizar e saber que como que o paciente está. E depois disso, nós temos que pensar o seguinte: o que causa o envelhecimento? Por que algumas pessoas são mais envelhecidas do que outras, tendo a mesma idade? Então, vamos pensar primeiramente aí na alimentação. A alimentação eu tenho conversado com vocês muito desde sempre, desde que nós começamos a fazer a live, tudo parte pelo princípio da alimentação. Então, nós temos alimentos que são mais inflamatórios. Esses alimentos fazem com que as nossas células fiquem um pouco mais lentas, desenvolvam as suas funções de uma forma ineficiente. E aí, nós podemos também ter a ausência de alguns minerais, de algumas vitaminas. Nós temos a deficiência de vitamina B12, por exemplo, ela é conhecida popularmente como a doença do idoso. Por que isso? Porque a vitamina B12,
ela é muito importante para que a gente tenha uma saúde de cérebro ativa, para que a gente não tenha dor em articulação, para que a gente não tenha naquela sensação de pernas inchada, de cansaço, de fadiga. E uma vez que o nosso cérebro ele está funcionando bem, ele manda ativos informações para o resto do nosso organismo para que eles também funcionem bem. Então nós temos que verificar se esse paciente ele está com os níveis de vitamina B12 e de vitamina 9, né, que são vitaminas que ocupam quase que as mesmas funções, elas desenvolvem os mesmos trabalhos, e verificar se esses níveis estão compatíveis. Geralmente é muito fácil a gente ter deficiência dessas vitaminas, porque, por exemplo, a vitamina B12, o valor de referência dela, que eu anotei aqui para eu não esquecer, vai de 199 a 999. Então, é uma janela, é um intervalo muito grande. Então, se você for pensar que uma pessoa que tem 199 de vitamina B12 está ótimo, igual uma pessoa que tem 999, alguma coisa aí nessa informação não está batendo, porque assim, tanto o limite inferior quanto o limite superior é considerado dentro do valor de referência. Mas para que o corpo consiga desenvolver as suas funções e para que nós tenhamos uma saúde cerebral satisfatória, nós precisamos que essa vitamina B12 ela esteja maior, igual ou maior que 700. E aí, às vezes, conseguir esse valor tão alto não é o suficiente apenas com a alimentação. Então, se faz necessário a suplementação para que a gente consiga repor essa vitamina. E essa vitamina, ela é a vitamina da juventude, porque ela faz com que o nosso corpo, ele trabalhe de uma maneira leve, de uma maneira facilitada. Então, elimina dores de articulação, pesos de perna, aquela fadiga, aquela falta de concentração. O cérebro fica muito ativo. Pessoas que têm uma tendência a ter umas doenças degenerativas, a principal causa de doença degenerativa são por excessos de metais pesados que acabam se acumulando na região frontal do cérebro e aquilo causa uma oxidação e faz com que o cérebro passe a ficar mais deficiente de algumas funções e a pessoa passa a ter Parkinson, Alzheimer, enfim. A vitamina B12, ela ajuda a fortalecer esse sistema. Então, por isso que ela é considerada uma das vitaminas da juventude. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, que a cobalamina, que é a vitamina B12, 33%, de 30% a 33% da população tem uma ausência de uma enzima que converte a cobalamina em metilcobalamina. Então, é comum, às vezes, a pessoa já ter uma certa deficiência por causa de a ausência na alimentação e ainda ter uma deficiência nessa enzima que converte a vitamina B12 de uma forma funcional para a gente. Então, quando nós formos pensar em mandar manipular a vitamina B12, a gente já converte, já entrega ela para o paciente de uma forma que o organismo consegue aproveitar. Porque como já é sabido que entre 30, 33, 35% da população não tem essa enzima que consegue quebrar essa vitamina para transformar ela numa vitamina funcional, então a gente já consegue suplementar esse paciente com vitaminas que ele já consegue utilizar, que aí no caso é a metilcobalamina. É o ideal que o paciente faça uso disso 2 gramas por dia. Esse é um valor adequado para as nossas necessidades e também é bacana se o paciente faz uso dessa vitamina em jejum, porque aí quando cai isso lá no estômago, ele não vai competir com outros nutrientes, com outras vitaminas e vai ser melhor reabsorvido. A vitamina B9, ela também precisa de ser suplementada, assim como a vitamina B12. É meio que as duas andam juntos. Uma vai complementando as funções da outra para que ambas desenvolva essa qualidade de vida, uma vida alegre, disposta,
concentração. A gente fala que nós, né, a pessoa que tem a vitamina B12, a vitamina 9, como que eu falo? Nos níveis ideais, né, que no caso são acima de 700, que é uma pessoa que ela tem, assim, insights, ela consegue pensar, ter um raciocínio rápido, ter ideias melhores, o que ela estuda ela consegue gravar. Não somente essa vitamina B12, né, mas como hoje o nosso tema é falar um pouquinho sobre a idade cronológica e a idade celular do paciente, e uma das vitaminas que são essenciais aí para a juventude é a vitamina B12 e a vitamina B9. A vitamina B9 é a metilfolato. O valor de referência dela é de 5 a 17. E o ideal é que a gente tenha ela acima de 10. Só que são vitaminas que às vezes para a gente repor isso na alimentação é escasso, então é importante suplementar. Então fica aí a minha dica, quando vocês perceberem que o paciente de vocês não está ajustado, não está equilibrado com a idade cronológica e a idade celular, primeiro nós temos que pensar também nos hábitos desse paciente. Claro, não resolve a gente achar que nós vamos só suplementar esse paciente com vitaminas e outras coisas que nós vamos conversar e que vai resolver o problema se o paciente não eliminar a causa. Então, assim, não resolve nós tirarmos, como eu falo, de colherzinha e o paciente jogar de caminhão, porque ali a gente não vai conseguir lutar. Então, é necessário que esse paciente, ele nos ajude tendo um melhor controle do que ele está ingerindo, do que ele está se alimentando. Carboidratos refinados, que é o que a gente chama aí de carboidratos industrializados, eles são, teoricamente, alimentos para as bactérias ruins. Ou seja, o nosso intestino, que a gente necessita de estar com ele íntegro para que ele tenha uma melhor absorção e para que ele absorva melhor os nossos nutrientes, se ele estiver mais colonizado de bactérias ruins, essas bactérias ruins acabam provocando uma inflamação intestinal. Isso vai evoluindo o paciente para um intestino hipermeável e, consequentemente, ele não vai absorvendo esses nutrientes. Então, a gente tem que primeiramente pensar primeiramente no intestino do paciente. Eu comento com os meus alunos que o intestino, ele é 80% do tratamento. E não cabe somente a nós, cuidarmos da saúde intestinal do nosso paciente. Isso cabe também ao próprio paciente. Então, assim, o paciente veio até nós e o paciente está mais envelhecido do que o que ele deveria. Certamente esse paciente é um paciente que está inflamado, que tem maus hábitos alimentares, que está aqui se alimentando ricamente de carboidratos industrializados. Isso a gente pode conferir, ter uma certeza concreta desse paciente, dosando o triglicérides dele. O triglicérides do paciente vai nos falar como que está esse nível de ingestão de carboidratos industrializados. Depois que a gente equilibrou aí essa flora, essa microbiota desse paciente, por isso que é importante nós fazermos o uso dos probióticos e dos prebióticos. Prebióticos, as pessoas às vezes têm muitas dúvidas do qual que é a diferença de um e a diferença de outro. Nós teremos uma live este mês, eu não lembro exatamente o dia, mas está aqui no mês de abril, sobre eu não sei exatamente o título, mas nós vamos conversar sobre qual que é a importância de nós suplementarmos os pacientes com probióticos e prebióticos, né? Então, o prebiótico são restos alimentares que servem de alimentos para as bactérias boas. O que seriam isso? Cascas de fruta, como por exemplo, casca da maçã, da goiaba, da jabuticaba, da pera, frutas que é possível comer com casca. Por exemplo, não dá para comer uma laranja com casca, certo? Mas as frutas que são possíveis comer com casca, isso é importante porque essa casca, esse resíduo da casca, vai ser importante para alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Consequentemente,
Essas bactérias boas, elas são necessárias para produzir, para sintetizar vitamina B12 e vitamina B9, vitamina 9. Então, é necessário que a gente tenha uma alimentação favorável para que o nosso intestino funcione bem. Lembre-se, tudo nessa vida começa pela boca e o intestino, tá? Depois que a gente pensou aí, né, uma alimentação, que no caso são os prebióticos, nós temos que pensar nos probióticos. Os probióticos são são suplementos que a gente ingere com a bactéria viva. No caso, são bactérias que fazem parte da nossa flora microbiana e que nós estamos devolvendo, nós estamos colonizando aquilo de bactérias boas. E por que que a nossa intenção é colonizar de coisas boas? Porque se a gente está com o intestino regular, ele não está inflamado. Se ele não inflama, nós não temos a síndrome do intestino impermeável. Consequentemente, não vai vazar toxinas, bactérias, antígenos alergênicos na nossa corrente sanguínea. Então, nós vamos conseguir a desinflamar esse organismo. O probiótico é necessário que vocês prescrevam para o paciente. Por quanto tempo? O nosso intestino, ele se regenera a cada 3 meses. Então, se o paciente conseguir ficar livre de alimentos inflamatórios e fazer uso de probiótico por 3 meses, nós já vamos devolver uma qualidade de células intestinais excelentes, porque o intestino ele se regenerou. E aí depois, com essas bactérias, com esse probiótico, nós vamos devolver colonização de bactérias favoráveis. Então, isso vai fazer com que o organismo, tudo que a gente se alimenta, seja melhor absorvido e que as bactérias consigam sintetizar as vitaminas do rejuvenescimento. O probiótico vocês podem prescrever, mandar manipular ou vocês podem pedir para comprar na farmácia mesmo. O paciente fazendo uso desse probiótico com 3 meses faz total diferença a nível de pele. É visível que esse paciente fica muito melhor. E aí sim, não há necessidade de fazer uso para sempre constante. Faça uso um período, dá uma descansada, faça uso novamente e aí vocês vão melhorando isso daí. Quando forem suplementar com a vitamina B12 e a vitamina B9, também não há necessidade de suplementar para todos os dias pro resto da vida. Claro que se o paciente ele puder fazer uso dessa vitamina por constante, é o perfeito. Mas assim, a partir de 15 dias que o paciente está diminuindo a ingestão de alimentos inflamatórios, que ele está fazendo uso de probióticos para colonizar essas bactérias do intestino de forma satisfatória. Quando a gente complementa isso com as vitaminas, né, que eu chamo de vitaminas da juventude, com 15 dias o paciente já sente uma melhora, ele já vê assim, nossa, eu já tô mais disposto, tô mais feliz. Com 1 mês fica perfeito, com 2 meses então excelente. Então, se o paciente conseguir fazer uso aí pelo menos de 2 meses, ele vai verificar o tanto que a vida dele está mais confortável, o tanto que ele está mais disposto. E esse suplemento de vitamina, ele não é um suplemento muito caro, ele é acessível, então dá-se pra gente fazer uso dele constantemente. Mas, se não for possível, pelo menos aí por 2 meses já faz uma bela de uma diferença, tá? E o ideal aí é que a gente faça também o uso em jejum para que tenha uma melhor absorção. Nós temos que pensar que nós temos a senescência. A senescência é o envelhecimento natural do nosso organismo. Nós nascemos para nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Essa é o nosso ciclo, é o ciclo biológico e natural das coisas. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos entrando na senescência natural da vida. E aí isso faz com que o nosso organismo ele produza menos enzimas digestivas. Então, o paciente, conforme ele tá muito inflamado, que o órgão não consegue produzir essas enzimas, ou ele já está numa fase de senescência que já tem uma redução
dessas funções pelo próprio organismo. Então isso pode ser de forma isolada, pode ser um ou pode ser outro, e pode ser de forma um pouco mais grave quando a gente tem as duas coisas juntas. E hoje está cada vez mais comum nós termos as duas coisas juntos, que é um excesso de inflamação, um excesso de radicais livres, uma alimentação cada vez mais errada e ter aí o envelhecimento das células que cada vez vai aumentando. Então, quando o paciente vem pra gente, que a gente percebe que os hábitos não estão muito legais e que já é um paciente que já tá aí próximo dos seus 60, 50 e poucos anos, é ideal nós pensarmos em suplementar esse paciente também com enzimas digestivas. Aqui eu anotei, por exemplo, 3, mas só a nível de exemplos. Quando a gente for conversar melhor sobre essas enzimas digestivas, eu entro com mais detalhe. Mas eu anotei aqui, ó, o cloridato de betaína, ele é como se fosse o suco gástrico, só que ele é compro, porque o nosso organismo, com o tempo, ele vai diminuindo essa produção. Ou ele tá tão inflamado, como eu disse, que ele não consegue produzir. Então, há necessidade de repor isso. Outra coisa são os sais biliares, que você pode repor aí entre 50 miligramas e até 100 miligramas. Se é um paciente que retirou a bile, é importante nós pensarmos em fazer a suplementação com essas enzimas digestivas constantemente para o resto da vida. E aí, se o paciente já tirou a bile, ao invés de nós usarmos uma concentração de 50 miligramas de sais biliares, por exemplo, nós podemos usar uma de 100. Por quê? Porque a necessidade dele vai ser muito maior, porque ele não está tendo, a gente que vai precisar de repor isso daí. E aí a lactase também é uma enzima que eu não descarto, porque apesar de nós já termos ciência de que a lactose, né, nos faz mal, de que a lactose é um alimento extremamente... Ai, a minha internet pausou aqui, acho. Enfim, a lactose ela é extremamente inflamatória, nós ainda temos a cultura, o hábito de comer lactose. Muitos alimentos que a gente gosta, que é gostoso, que a gente compra, que a gente quer comer, tem a lactose. Então, eu acho necessário a gente fazer o uso da lactase também, para a gente poder suplementar, para a gente poder repor aí para ajudar com que o organismo tenha uma absorção melhor desses alimentos. E quando que a gente vai fazer o uso dessas enzimas? É durante a refeição. Por exemplo, se o paciente tem um café da manhã muito rico em proteína, em gordura, um café da manhã que a gente chama de pesado, né, aquele que sustenta, é importante fazer o uso dessas enzimas digestivas no café da manhã. Almoço, a mesma coisa, janta, a mesma coisa. Então, assim, sempre que o paciente for fazer essas alimentações maiores, é necessário entrar com essas enzimas digestivas. Tanto faz se o paciente vai engolir o comprimido e almoçar em sequência, ou se ele vai durante a refeição ingerir o comprimido, ou se ele vai terminar de se alimentar e ingerir. O importante é que quando esse alimento chegar no estômago e ele começar a ser trabalhado ali no estômago para poder ser triturado, enfim, que essa enzima esteja ali para facilitar. Então, o paciente que tem aquele inchaço, aquele desconforto, nossa, tô pesado, comi muito, tá desconfortável, esse é um paciente que está muito inflamado ou ele está muito envelhecido celularmente. Então, é necessário a gente pensar aí nessa reprodução, nessa reposição das enzimas digestivas. Não é contraindicado, qualquer paciente pode fazer uso, qualquer idade também, sendo mais necessário para os pacientes mais senis, por causa da deficiência das funções de organismo, de órgão mesmo, que já está um pouco lentamente. Voltando aí um pouquinho nas vitaminas da juventude, né, que é o que eu chamo aí de vitaminas da juventude, que é a B12 e a B9, imagina assim, que a gente precisa... As células, elas vão se multiplicando, elas vão tendo aí a mitose para que a gente consiga trabalhar. A pele, por exemplo, ela se renova a cada 28 dias. O intestino, ele se renova a cada 3 meses. O estômago, a cada 5 dias, ele está trocando as suas células. Então, assim, nós precisamos estar
dando condições para que o nosso organismo, para que ele possa fazer essas reparações, para que ele possa ter esse ciclo de mitose, de novas produções de célula satisfatoriamente. Quando a gente está com deficiência de vitamina B12, é como se o nosso organismo ele tivesse uma dificuldade para poder fazer essa mitose. Então, imagina assim, nós temos uma célula original, uma célula perfeita. Quando você vai fazer a mitose, quando a gente vai tirar um xerox dessa original, nós temos mais duas células, então assim, uma célula originou mais duas células, e essas duas células são praticamente a cópia da original. Então elas são células íntegras, elas são células jovens, são ativas, elas estão altamente na sua capacidade de produção, de divisão e de mitose. Quando nós temos deficiência de vitamina B12 e vitamina B9, é como se essa célula, ela fosse se dividir, só que ela pegasse, por exemplo, o xerox da 20ª célula. Então vai ser assim, o xerox do xerox da 20ª célula. Quando isso acontece, essa nova célula que veio lá a partir da 21ª geração de células, ela é uma célula jovem, ela é uma célula nova. Porém, ela é uma célula que ela já nasceu velha, ela já nasceu cansada, ela já nasceu preguiçosa, então ela não consegue desenvolver bem as suas funções. E aí, uma vez que a gente tem uma célula nova, mas que ela tem o reflexo de uma célula velha, as mitoses, as novas células originadas a partir dessa célula velha, ou seja, a célula que veio lá do xerox da 21ª célula, né? Ela já está muito cansada e, consequentemente, as novas produções dela serão cada vez células mais envelhecidas, mais cansadas. Então, aí o paciente entra num ciclo de que ele aparentemente, ele visualmente, ele está muito mais velho do que a idade dele. Então, cabe a nós orientarmos os nossos pacientes em relação a isso e cabe a nós sabermos diagnosticar e reverter. Porque o bacana, o gostoso da estética, da harmonização, é a gente conseguir apresentar alternativas para que o paciente melhore. Então, assim, o paciente veio para você com uma idade cronológica X e ele está apresentando uma idade celular muito mais avançada. Se o paciente aceitar a fazer a porcentagem cabível a ele, né? Nós temos recursos para ajudar a reverter e isso é magnífico. E um paciente que no futuro muito próximo, ele se olha no espelho e ele se enxerga mais jovem, mais bonito, fora o cérebro, o organismo, o corpo funcionando melhor, é um paciente que ele vai estar constantemente com você, vai ter uma gratidão, um carinho pelo seu trabalho para conosco e, consequentemente, vai nos proporcionar mais pacientes, porque acaba tendo aquela propaganda boca a boca. Então, é um ciclo gratificante, maravilhoso para todo mundo. Imagina o nosso ego pegar um paciente que está parecendo um maracujazinho de gaveta, a gente, através dos exames laboratoriais, conseguir detectar onde que está o problema, através dos suplementos e da ortomolecular, conseguir corrigir esse problema e fazer com que esse paciente tenha células jovens, células ativas. Isso é maravilhoso e isso não são todos que saem. Então é necessário que a gente entenda da fisiologia, laboratoriais. Deixa eu colocar aqui o meu carregador, que o meu telefone já tá avisando que vai ficar sem bateria. Espera só um minutinho. Ok, vamos lá. E aí, vamos aqui. Nós temos que pensar na epigenética. Eu postei há um tempo atrás no meu feed aí no Instagram falando um pouquinho sobre a epigenética, né? Então a epigenética, ela de um grosso modo, é como que o seu organismo ele responde de acordo com o seu... Como que eu falo? É assim, como que o seu organismo ele influencia, ele responde dentro da sua cultura, dentro do seu universo, dentro do seu mundo, dentro dos seus hábitos, dos seus estilos de vida, da sua alimentação. Então, o que acontece? É assim,
Antigamente, nós acreditávamos que nós tínhamos heranças genéticas e que nós, consequentemente, tínhamos que arcar com aquela herança genética e ter os males, os malefícios disso. Por exemplo, se um paciente tem aí nos seus antepassados histórico de câncer, de diabetes, de, sei lá, de calvície, enfim, de várias coisas que não são boas, a gente entendia que nós deveríamos ter aquelas mesmas situações porque nós herdamos aquilo geneticamente. E isso foi uma verdade durante muitos anos, até o Projeto Genoma. Quando o Projeto Genoma ele veio e ele aconteceu, ele desmistificou muitas coisas e ele abriu os nossos olhos para as coisas maravilhosas. E ficou muito claro depois do Projeto Genoma que nós não somos obrigados a sofrer as consequências das nossas heranças genéticas. Então, assim, se o paciente tem um gene, por exemplo, para o diabetes, para o câncer, sei lá, se ele tem os genes com essa predisposição, a gente pode conseguir neutralizar esse gene através de uma alimentação equilibrada ou de uma suplementação. Ou seja, uma vez que nós descobrimos isso, ficou muito mais fácil nós conseguirmos ter o controle daquilo. Nós não somos mais reféns dos nossos antepassados geneticamente. Então, o meio que o paciente vive, isso influencia muito. Se o paciente tem uma alimentação muito errada, muito inflamatória, e ele já tem um gene, uma tendência a ter uma doença ruim, a chance desse paciente desenvolver isso vai ser muito maior. Agora, se a gente tem uma conversa com o paciente, faz uma anamnese muito bem feita, faz exames laboratoriais, detecta onde que esse paciente está com problema, verifica o porquê que ele está inflamado, onde que está a causa. Se a gente orientar esse paciente, oferecer recursos para esse paciente, a chance desse paciente não desenvolver uma patologia grave é muito maior. E isso está onde? Está a nós. Cabe a gente fazer isso. A nossa alimentação, gente, ela pode ser tanto o nosso remédio quanto o nosso veneno. Então, a gente tem que pensar o seguinte, vamos descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, o que é esse ditado? É muito comum aí no meio dos nutricionistas. E a intenção é, quanto mais natural a gente se alimentar e quanto mais colorido for a nossa alimentação, mais rico de nutrientes nós teremos e, consequentemente, nós teremos um organismo mais funcional. Hoje, gente, aos meus olhos, não dá para nós desenvolvermos uma estética de qualidade se nós não entendermos de fisiologia, de exames laboratoriais e o mínimo básico do básico de nutrição. O nosso corpo, ele necessita do que a gente ingere para ele desenvolver bactérias boas ou bactérias ruins, para ele desenvolver hormônios que puxam para o bem ou hormônios que puxam para o mal. Para os nossos órgãos funcionar a nível do bem ou não funcionar. Então, cabe a nós a responsabilidade de saber orientar o paciente. E eu comento com os meus alunos, com os meus pacientes, enfim, as pessoas, elas não querem morrer. Elas não querem ficar doentes, elas não querem ter, por exemplo, 50 anos e parecer que tem 70, que tem 80. Muito pelo contrário, a gente quer viver. Uma coisa que nós sabemos é que todos nós vamos morrer, né? Mas ninguém quer morrer cedo, ninguém quer morrer feio, ninguém quer morrer doente, ninguém quer sofrer. E aí, quando a gente tem uma orientação, quando a gente consegue esclarecer o paciente em relação a algumas coisas, o paciente compreende. E se o paciente compreende, ele te ajuda. E se ele te ajuda, você consegue devolver para ele qualidade de vida, saúde de vida. É necessário também a gente pensar em atividade física. Quando eu falo em atividade física, hoje é meio que modismo a gente pensar em musculação, né?
Mas não somente a musculação. O paciente, ele precisa fazer uma atividade física, mas ele pode fazer qualquer uma que ele gosta. Ou ele faz natação, caminhada, sei lá, ele tem que fazer uma atividade física, porque assim, o nosso corpo, nós temos que pensar no nosso corpo como uma máquina. Se a máquina fica parada, dá defeito, ela enferruja, ela trava. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Se ele está parado, se ele está estacionado, se ele está sem desenvolver, ele vai atrofiando, ele vai enferrujando. Aí começa a ter uma dor ali, uma dor lá, começa a ter um inchaço, o paciente começa a ter mais rugas do que o normal. Então, a atividade física, ela é essencial para que o nosso organismo entenda que ele tem que trabalhar, que ele tem que ficar ativo, para que ele tá vivo. É um estímulo para acorda para a vida. Então, oriente os seus pacientes a fazerem atividade física e oriente também em relação ao porquê ele deve fazer essa atividade física. Dormir bem é essencial. Tanto dormir bem quanto tomar água, eu costumo falar o seguinte: o nosso corpo, ele é uma empresa, ele é uma fábrica. Então, nós devemos trabalhar durante o dia e descansar à noite. Isso vale até para a nossa quantidade de água. Nós temos que tomar água, a nossa obrigação de água, pelo menos até às 19 horas. O que nós tomarmos de água após as 19 horas é um luxo, é um benefício, passou. E aí nós temos que descansar. O sono é a mesma coisa. Nós precisamos de ter aí qualidade de sono satisfatória para que a gente consiga dar o descanso para o nosso organismo. Pessoas que não têm qualidade de sono, pessoas que não dormem as horas necessárias para o seu organismo descansar, são pessoas mais envelhecidas, são pessoas que têm mais radicais livres. Nós temos aí a nosso favor a melatonina, que é aí um hormônio, uma suplementação que cabe a nós também a suplementar o nosso paciente, se necessário for, para que ele consiga ter uma qualidade de sono melhor. Se o paciente dorme bem, ele está descansado, o organismo está descansado, as células estão descansadas, consequentemente no dia seguinte, ou quando ele tiver que exercer as suas funções, ele vai estar muito mais disposto a fazer isso, né? E aí, uma das coisinhas aqui que eu anotei, antes que eu esqueça, no início da live eu comentei com vocês sobre o teste de bioimpedância, que é uma das maneiras mais baratas da gente mensurar, ter uma ideia, né? Não é algo tão preciso, mas a gente ter uma ideia se a idade do paciente está compatível com a idade cronológica dele. E aí, para poder fazer esse exame, se vocês forem fazer esse exame no espaço de vocês precisam de orientar o paciente a algumas condutas antes do pré-exame. Se vocês não forem fazer isso no espaço de vocês e for encaminhar esse paciente para fazer com outro profissional, quando o paciente entrar em contato com esse outro profissional para poder agendar esse exame, ele vai receber essas orientações. Então, é necessário que antes de fazer uma bioimpedância, o paciente toma bastante líquido, muita água, consequentemente ele vai fazer muito xixi, ou seja, os órgãos dele vai ficar funcionando para que ele consiga eliminar essa água, que ele não toma cafeína e nem faça atividade física 12 horas antes. Quando a gente faça uso da cafeína ou outro termogênico e atividade física, o nosso organismo ele fica mais acelerado, porque a gente fez ali uma atividade física ou fez o uso de um termogênico. Como ele fica mais acelerado e a gente vai fazer a bioimpedância, como que funciona então a bioimpedância, né? Para quem entrou agora. A bioimpedância ela vai passar através de correntes pelo nosso organismo. E como nós temos partes de gordura, partes de água, osso, músculo e tal, em alguns tecidos essa corrente passa mais rápido, em outros tecidos essa corrente passa um pouco mais lenta. Então, essa diferença de um tecido para outro faz com que a máquina de bioimpedância consiga mensurar a função metabólica daquele organismo. Se esse organismo ele está acelerado
por causa da cafeína ou do termogênico, por causa da atividade física, e a gente vai fazer a bioimpedância, ele entende que ele está mais acelerado. Se ele está mais acelerado, ele entende que as nossas células estão mais jovens, então pode dar um falso positivo. O paciente pode estar, na realidade, com uma função celular mais envelhecida, mas por causa desse aceleramento que nós tivemos, a corrente passa mais rápido e faz uma leitura errônea. Então é importante que o paciente respeite essas orientações antes aí da bioimpedância para que a gente tenha aí um resultado mais satisfatório. Existem outros exames laboratoriais, vários outros exames genéticos, enfim, que a gente consegue avaliar melhor essas avaliações, as funções celulares e o nível de envelhecimento dessa célula. Mas pensando em redução de custo, né? Porque hoje, quanto mais a gente conseguir oferecer uma qualidade de vida para o paciente, oferecer um recurso para o paciente e que seja financeiramente mais viável, é interessante. Então, a bioimpedância associada com uma anamnese bem feita e alguns exames laboratoriais que confirmam que o paciente está inflamado, a gente já consegue ter uma ideia bem legal de como que está esse organismo e já oferecer, apresentar recursos aí que a gente consiga solucionar. Aí o que acontece? Os lactobacilos, isso é algo que eu até quero falar melhor na nossa live de probióticos, mas os lactobacilos, eles chamam lactobacilos, mas eles não necessariamente são provenientes de lactose, né? Eles são lactatos, então eles vêm aí do leite da vaca, mas ele não nos faz mal. O que acontece? A vaca, ela se alimenta de planta, de capim, e na raiz desse capim nós temos essas bactérias que ficam colonizadas. Quando a vaca faz a ingestão desse capim, geralmente vem um pouquinho de terra e aí ela faz a alimentação dessas bactérias e essa bactéria vai para o leite. Por isso que esses lactobacilos, eles são provenientes do lactato, né, do leite, mas ele não nos faz mal. Uma outra forma da gente pensar também em repor esses lactobacilos, sem ser esses compros, né, esses probióticos compros, a gente pode pensar nos tubérculos. Tubérculos são plantas que têm raiz, no caso a mandioca, a batata doce, beterraba, cenoura, enfim. Por quê? Porque como esses tubérculos eles estão na terra e eles têm contato com essas bactérias, quando a gente faz a alimentação deles, consequentemente nós pegamos uma fração dessas bactérias pra gente, exceto quando esse alimento é cozido, né? Mas se for um alimento cru, a gente consegue pegar um pouco desses lactatos pra gente. Então, por isso também que é mais um motivo, mais uma causa pra gente pensar também em fazer aí a ingestão desses tubérculos aí pra nossa vida. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra gente conversar sobre isso. Bem, só isso que eu anotei. Anotei só isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, que tenha ficado claro aí um pouquinho sobre a idade biológica de vocês. Eu acho que todos nós, todos vocês, já tenhamos pego no pacientes com a idade discrepante. Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas como você é jovem. Ao mesmo tempo a gente fala assim, a gente não fala, nossa, como você é velho, né? Mas a nossa cara de paisagem, assim, como assim? Você tem essa idade mesmo? E tal. A gente às vezes assusta. Mas é comum nós que trabalhamos com a parte de estética recebermos pacientes que têm uma idade celular mais avançada do que uma idade cronológica. E a intenção é apresentar para vocês recursos para que vocês consigam neutralizar e equilibrar isso. E a estética, que eu falo que é a estética do futuro, ela vai muito mais do que só você fazer botox, preenchimento, bioestimuladores. Ela vai de tratar o paciente. Nós temos que pensar no paciente como um todo, porque ele é um todo. Um órgão depende do outro, uma enzima depende da outra, uma célula depende da outra, tudo é um ciclo. Então, quando nós conseguirmos
pensar no nosso paciente como um todo, enxergar esse paciente como um todo e tratar ele de dentro para fora, qualquer procedimento estético que vocês fizerem vão ter um resultado muito maior e uma durabilidade muito maior. E é isso que vale, é a gente ter uma gratidão, e é muito gratificante a gente saber que nós conseguimos proporcionar não só beleza, mas também uma qualidade de vida, né? Teve um artigo científico recente e foi feito um estudo de uma pessoa idosa, um longevinho, acho que é longevinho que fala, não tenho certeza. Ele tinha 100 anos e aí foi feito estudos, vários exames laboratoriais pra gente conseguir, pra gente não, tá? Pra eles lá avaliarem qual que era a função metabólica, a idade celular desse paciente. Então, era um senhor de 60 anos do Japão e ele foi comparado com a população, a média de população dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Japão, ele já é visto como um país que tem os hábitos alimentares melhores. Ele se preocupa com saúde, com beleza, com equilíbrio de mente. É um país mais evoluído. E os Estados Unidos, ele já é um país onde que a obesidade, o excesso de alimentações por fast food, alimentações inflamatórias é muito comum. Então são culturas diferentes. E aí nesse artigo eles compararam um idoso do Japão com a média geral dos Estados Unidos. E eles viram que esse idoso, ele equivalia por uma pessoa de 33 anos dos Estados Unidos. Ou seja, se você pegar uma pessoa dos Estados Unidos que tem 33 anos, ela está muito mais velha do que o que ela deveria estar. E se você comparar esse idoso do Japão, ele está celularmente jovem. Se ele está com as células jovens, ele está com a mente jovem. Então, por mais que o corpo, a aparência externa esteja envelhecida por causa da senescência, por causa que ele tem 100 anos, é uma pessoa que tem uma qualidade mental, metabólica, funcional, tudo em ordem. Então, a tendência é viver mais, mas com qualidade. E isso deixou muito claro, tanto que a alimentação e a suplementação e o cuidado com o corpo e com a mente faz com que a gente tenha a capacidade de produzir células mais jovens, né? Eu gosto muito também de dar um exemplo para vocês, que tem um médico, que é o Lair Ribeiro, ele fala muito de saúde integrativa, de qualidade de vida, e ele comentou sobre um artigo, e nesse artigo eles fizeram a seguinte comparação: é a galinha que mata o coração ou é o coração que mata a galinha? A gente geralmente pensa que a galinha envelhece, morre e mata o coração, né? E aí o que acontece? Eles fizeram um estudo e eles tiraram o coração de uma galinha e deu todos os recursos para esse coração permanecer vivo. Dentro deles, todos os equilibrou o pH, deu nutrientes, o meio, tudo certinho. A literatura fala que uma galinha vive aí entre seus 8, 10 anos, 12 anos, por aí. E esse coração dessa galinha, ele bateu fora da galinha por 25 anos. Então, através desse artigo científico, eles concluíram que não é a galinha, que não é a galinha que mata. Peraí, que eu me confundi agora. Que não é o coração que mata a galinha, e sim a galinha que mata o coração. Porque o coração, ele viveu 25 anos e uma galinha não vive 25 anos. Então, o que esse artigo quis dizer? Que se a gente tem uma qualidade de vida satisfatória, se nosso organismo não está inflamado, se nós dermos todos os nutrientes que o nosso organismo necessita para suprir, a nossa idade celular, ela vai muito além, porque a gente está dando recursos para aquela célula permanecer jovens. E isso cabe a nós
desde nós mesmos, de começar por nós, a ter hábitos de alimentação melhor, a fazer uma atividade física, a ter um tempo para mente. Quem gosta de meditar, medita, de ouvir uma boa música, enfim, sei lá, mas ter hábitos que nos proporcionem qualidade. Precisamos começar conosco para que a gente tenha condições de orientar o nosso paciente. A gente não consegue orientar para o paciente o que a gente não tem. A gente não dá o que a gente não tem, a gente não oferece o que a gente não sabe. Então, eu convido vocês a não desistir da uma estética com qualidade, a não desistir da fisiologia. Procurem estudar sobre exames laboratoriais, sobre a importância disso e proporcione tratamentos diferenciados aos pacientes de vocês. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma live comigo. Espero ter agregado de alguma forma. Qualquer dúvida que vocês virem a ter, só me mandar mensagem em inbox. Enfim, vocês têm aí as redes sociais para me encontrar, é só mandar mensagem que eu tento ajudar da melhor forma possível. Beijos, até a próxima.